Fala galera, tudo bem? Professor Rafael Benassi aqui de novo. A gente está indo agora para a aula 2 de Roma Antiga e a nossa aula é sobre a República, beleza? Então fiquem ligados, estamos na nossa aula 2. Queridos, na aula passada o que vocês viram basicamente? Vocês viram que Roma é fundada por um povo chamado de povo latino e essa cidade é invadida por um povo chamado de povo etrusco. A cidade era localizada na região centro-norte da Península Itálica, numa região chamada região do Lácio, próximo ao rio chamada de Rio Tibre. Com a invasão do povo etrusco, a gente tem então o início da monarquia. Na monarquia você tinha um rei com poder absoluto e um senado, a Assembleia dos Velhos, velhos que faziam parte da elite da cidade. A cidade é basicamente dividida em patrícios, os donos de terra, plebeus, aqueles que não têm terra, clientes e escravos, e vocês viram que vai haver um conflito nessa sociedade. O conflito se dá entre os próprios senadores, a Assembleia, aqueles velhos que fazem parte da Assembleia, contra o rei. E aí eles criam então um sistema chamado de república. Bom, vamos diretamente lá então para essa república, minha gente. Queridos, a república em Roma, tá? Ela vai durar de 509 a.C. até 27 a.C., beleza? Então, vamos começar pelo conceito, né? Então, a gente falou isso um pouco na aula passada. República, se a gente for aí trazer por um latim antigo, res publicus, coisa pública. O que seria essa coisa? Seria o Estado. E o público seria de todos. Então, lembrando que eu falei da aula passada, público de todos, mas quem são esses todos? Vamos colocar aí uma aspas, né? Todos são aqueles que são considerados cidadãos. Vamos lembrar o seguinte: o que é cidadão? Aquela pessoa que pode participar da vida política da sua comunidade, da sua polis, do seu estado, do seu país, enfim, naquele contexto seria da polis romana. Bom, então basicamente, gente, no começo da República você tinha um sistema que era um sistema onde os patrícios governavam. Claro, existia alguma participação dos plebeus, como a gente vai ver já, mas o poder estava concentrado basicamente na mão dos, é, dos patrícios, tá? Então os plebeus participavam um pouco, mas o poder estava concentrado na mão dos patrícios, beleza? Bom, o que que acontece, galera? Todo esse sistema da república, ele muda, ele começa a fazer parte de um sistema de votação. Então toda a república funcionava em torno de um sistema de votação, beleza? Antes de a gente ver esses principais acontecimentos aí da república, vamos dar uma olhadinha em como que funcionava esse sistema da república, beleza? Então, gente, vem para cá. Aqui eu fiz para vocês uma arte que mostra bem como funciona esse sistema. Então, basicamente, toda a cidade de Roma foi dividida em centúrias, tá? O que são centúrias? Grupos de 100 eleitores. Então, como vocês podem ver, tem grupos de eleitores patrícios e grupos de eleitores plebeus. Vamos começar ali por baixo. Ali, o que você percebe? Que tem grupos de 100 eleitores patrícios e grupos de 100 eleitores plebeus, ou seja, centúrias patrícias e centúrias plebeias. Só que se você olhar, você vai perceber o seguinte: existem mais centúrias patrícias do que centúrias plebeias. Então você tem 98 centúrias patrícias e 95 centúrias plebeias. Ou seja, quem é que tinha mais voto? Patrícios do que plebeus. Quantos votos os patrícios tinham para fazer tudo na República? 9.800. E os plebeus? Apenas 9.500. Lembrando que a maior parte da população é plebeia. Então a maior parte não vota, apenas 9.500. Sendo que os patrícios é a menor parte da sociedade, mais ricos, mais poder e tinham mais votos. Bom, o que eles fazem, gente? Através dessas assembleias são votados e são eleitos edis, pretores, censores e questores, tá? Quem são esses, gente? Os funcionários da cidade. Edis, os prefeitos, pretores, o poder judiciário, os juízes, questores, os tesoureiros, aqueles que cuidavam da arrecadação de impostos, e censores, aqueles que basicamente também ajudavam no processo de arrecadação de impostos. E aí era eleito, você tinha dois cônsules,
que são cônsules? São aqueles que ajudam a executar as leis, então é, o, o- o poder executivo e tem o Senado, tá? O Senado quem são? São os senadores, que também são eleitos dentro das centúrias plebeias, tá? E o Senado ali pode convocar uma ditadura. Ditadura era como os senadores chamavam um período em que o Senado se fechava e um general governava Roma no lugar do cônsul, tá? Isso acontecia apenas em tempo de guerra, por tempo limitado. O general poderia governar por no máximo, na verdade, são 4 anos, renováveis por mais 4. Então, galera, não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente o que você tem que reter? A república é um sistema de votação, onde as pessoas votam e elegem aqueles que vão ocupar cargos na república. Então, desde lá do prefeito, né, o edil, até o censor, né, até o cônsule, que era o principal cargo, o cargo de maior prestígio, depois o Senado. É, mas que nesse sistema você tinha muito mais patrícios exercendo o poder, mais patrícios que tinham mais votos, beleza? Então, o que vai acontecer, galera? A gente vai voltar aqui. Você vai perceber que ao longo da história de Roma, os plebeus não eram considerados basicamente cidadãos, ou tinham uma cidadania de segunda classe, não tinham aquela participação, digamos assim, reconhecida. O que vai acontecer, gente? Os plebeus começam a fazer revoltas, tá? Essas revoltas basicamente lembram muito as revoltas sociais que aconteceram lá em Atenas, tá? Então estamos no ponto 2, beleza? Para quem lembra, lá em Atenas, o que aconteceu? Aqueles que eram pobres, aqueles que não tinham as melhores terras, aqueles que não eram considerados cidadãos, faziam greves e reivindicavam mais direitos. Foi a mesma coisa que aconteceu em Roma. Então, aquela grande massa de plebeus começou a organizar grandes greves, eles paravam de trabalhar, reivindicando mais direitos, mais participação. Como é que a gente pode entender aqui? Reivindicavam uma ampliação do conceito de cidadania, reivindicavam uma igualdade na sua cidadania em relação à elite, aos patrícios. Por que os patrícios têm mais direitos e a gente tem menos? Porque eles têm mais dinheiro? É só por isso? Só porque eles têm terras? Então, vamos buscar ampliar essa cidadania. Então, o que vai acontecer, galera? Lá na história de Roma, tá? Serão feitas várias revoltas, tá? É, é, sociais que a gente pode ler como grandes greves, tá? Em que vai se ampliar a cidadania dos plebeus, tá? Então, logo após a primeira greve, no ano de 494 a.C., eles vão obter o direito do tribunato da plebe. O que era o tribunato da plebe, gente? Eram 10 plebeus que podiam ir para o Senado. Lembrando, só podia ir patrício para o Senado. Só que eles conquistaram o direito, no ano de 494, de que 10 plebeus podiam ir para o Senado e esses plebeus tinham um poder muito importante. Como senadores, eles podiam fazer leis, só que eles tinham um poder extra. Eles podiam votar, vetar as leis que fossem aprovadas no Senado. Então, se os senadores aprovassem alguma lei que eles não gostavam ou que não interessava aos plebeus, eles podiam vetar. Eles podiam dizer não, façam de novo. Poderiam fazer isso 3 vezes. Então, vinha uma lei, vamos supor, vamos aumentar o imposto sobre os plebeus. Eles falavam não. Essa lei voltava para o Senado. Então, eles usaram o veto. Aí eles arrumam, vamos supor, não, então agora vamos cobrar imposto sobre os plebeus apenas sobre a carne. Não, também não. Volta, e mais uma vez eles elaboram essa lei e eles podem fazer isso 3 vezes. Então, um poder muito importante. Só que ainda os plebeus estão longe de ter uma cidadania igualada à cidadania dos patrícios. Eles continuam em greves e mais ou menos 44 anos depois eles conquistam um outro direito muito importante, o direito das leis escritas. Tá? Então, 10 juristas, 10 juízes se reúnem, os decêmviros, então estamos no ponto 2 ali, gente, e eles eles escrevem as leis de Roma.
Então aqui tem uma questão muito importante. Até esse momento as leis eram faladas, era o que a gente chama de direito consuetudinário. Direito consuetudinário é o direito falado. E esse direito falado, ele é facilmente manipulável. E geralmente, como a gente viu, esses juízes eram patrícios. Por quê? Porque os juízes eram eleitos através do voto, e quem que tinha mais voto? Patrícios. Então, os patrícios criavam as leis, julgavam as leis, sempre favorecendo a sua própria classe, os ricos. Então, o que que vai acontecer? Quando você escreve o direito, e aí eles fizeram as leis das 12 tábuas, eles escreveram em 12 tábuas o direito de Roma, fica mais fácil de você saber quais são os seus direitos, quais são os limites da lei, denunciar abusos e até mesmo, com o tempo, ir mudando essa lei, sendo que ela está escrita. Então, todos podem ter acesso a essa lei. Quando o direito é falado, é muito mais difícil de você saber qual é a lei, tá? Então, você acaba também conquistando uma certa, melhorando uma situação jurídica dos próprios plebeus, que geralmente eram as vítimas de um julgamento que, na maioria das vezes, não era justo, porque quem conhecia das leis era basicamente ou quem eram os juízes eram basicamente os patrícios. Então, o segundo direito que eles conquistaram foi o direito escrito. Bom, terceiro ponto, gente, depois também de muita luta, então 5 anos depois, a gente vai ter a famosa Lei Canuleia. A Lei Canuleia basicamente, ela coloca fim à proibição do casamento entre patrícios e plebeus. Assim, bom, então antes era proibido, patrício não podia casar com plebeu, agora pode. Não que isso vá acontecer muitas vezes, né? Um plebeu casar com patrício, ou um patrício casar com plebeu, mas vamos lembrar que tem muitos plebeus que são ricos também, comerciantes ricos, e eles não podiam ascender socialmente, eles não podiam, por exemplo, virar senadores. Por quê? Ou eles poderiam, claro, ser tribunos da plebe, mas eles não podiam ser senadores como os outros patrícios. Por quê? Para ser senador tinha que ser patrício. Para ser patrício tinha que ter terras. Então, como eles não conseguiam essas terras, eles não podiam ser senadores. Então, essa lei, basicamente, ela vai permitir o quê? Ela vai permitir que plebeus, através do casamento, pudessem se tornar políticos. E também, claro, acaba com esse estigma de divisão entre patrício e plebeu. Depois a gente tem a famosa lei Licínia Sextia, que também fruto de muita luta dos plebeus, onde as terras conquistadas seriam divididas igualmente. Então, já no momento em que Roma começa um processo de expansão, a gente já vai falar disso. Então, é o início de um processo de reforma agrária que vai acontecer em Roma, ou seja, da divisão de terras para que as terras não ficassem concentradas na mão dos patrícios. E, por fim, o último direito e o mais importante, eles conseguem o fim da escravidão por dívida. Então, uma pessoa não podia ser escravizada porque ela estava endividada, ela não podia se vender como escrava. Então, uma das alternativas dessa lei era que a cidade fazia um empréstimo à pessoa endividada para que ela não precisasse se vender como escravo. Então, olha só, gente, os plebeus foram lutando, foram fazendo greves, foram se manifestando e aos poucos eles foram conseguindo os vários direitos. Conquistaram o direito de ter participação no Senado através dos tribunos da plebe, conquistaram o direito das leis escritas através das leis das 12 tábuas, conseguiram a possibilidade de ascensão social através do casamento com patrícios, conquistaram o direito da divisão das terras conquistadas, de ter acesso à terra, caso Roma conquistasse alguma terra, e, por fim, acabaram com a possibilidade, o perigo maior, o grande medo dos plebeus, que era virar escravo. Bom, isso vai acabar gerando, galera, algum problema em Roma, tá? Problema, vocês já vão entender em que sentido que eu estou falando, tá? Então, o que que acontece, gente? Como que bom, eu vou voltar aqui, tá? Como conseguir escravos?
Olha só, com a proibição da escravidão por dívida. Então, assim, se os plebeus não podem mais virar escravos, como conseguir esses escravos, né? Então, esse é um problema. Como que Roma vai solucionar esse problema? Através da expansão militar. Então, Roma vai começar a conquistar outros povos para que ela pudesse conseguir escravos, uma vez que dentro da cidade os plebeus não se tornam mais escravos. Então, o que vai acontecer, gente? A gente entra num período em que Roma começa um processo de expansão, tá? De expansão militar. Esse processo de expansão vai levar a uma guerra, que a gente chama de guerras púnicas, tá? Basicamente, galera, deixa eu botar para vocês aqui. Então, você tem nesse mapa aqui, tá? O mapa da Península Itálica, ok? Estou mostrando para vocês aqui a Península Itálica. E a gente tem aqui o Mar Mediterrâneo e aqui embaixo o norte da África, certo? E o que acontece, galera? Basicamente, onde que Roma foi buscar esses escravos? Primeiramente, Roma foi buscar dentro da própria Península Itálica. Então, Roma começa a conquistar as cidades aqui vizinhas na Península Itálica, ao norte, tá? Aqui onde está em vermelho, e depois ao sul, tá? Então, primeiro local que Roma vai se expandir militarmente buscando escravos. Agora não são mais escravos por dívida, não são mais plebeus, agora são escravos prisioneiros de guerra. Primeiro nas cidades-estado, então, na Península Itálica, Roma começa a se expandir militarmente, conquistar essas cidades. Depois a gente vai descendo para a ponta da botinha aqui, ó, para a ponta da Península Itálica, para o sul, e Roma vai invadir essa ilha, que é uma ilha da Itália, chamada Ilha da Sicília. Tá vendo aqui em amarelo a cidade de Siracusa, uma cidade, uma região, né, muito importante, que tem uma cidade chamada de Siracusa, uma cidade muito rica, que ali, na verdade, essa cidade fazia comércio com outro povo. Que povo era esse? Era o povo de Cartago. Tá aqui a cidade, litoral do norte da África. Tá? Os cartagineses, aqueles que moravam em Cartago, eram descendentes dos fenícios e, ou seja, faziam muito comércio marítimo, tá? Então, o que você tem aqui? Um conflito na cidade, na ilha da Sicília, tá? Mais especificamente em torno da cidade, da região de Siracusa. Então, galera, basicamente vai começar uma guerra chamada de Guerras Púnicas, ou seja, a guerra contra os moradores de Cartago, que são descendentes do povo fenício, povo antigo. Por que essa guerra tem esse nome, Guerras Púnicas? Porque em latim, fenício era chamado de puni. Então, Guerras Púnicas. Puni era púrpura. Enfim, tá? Não vou entrar em detalhes em relação a isso, mas é porque os fenícios comercializavam a cor púrpura e eles é chamado de pune. Então, guerras púnicas, guerra contra os puni, contra os fenícios, contra os moradores da cidade de Cartago. Então, gente, aqui temos uma questão. Vamos lá, vamos recapitular aqui rapidamente. As revoltas sociais em Roma, dos plebeus, por igualdade em relação aos patrícios, levam ao fim da escravidão por dívida. Roma começa um processo de expansão militar e esse em busca de escravos. Esse processo de expansão militar tem duas fases. A primeira, interna na Península Itálica, conquistando as cidades-estado dentro da Península Itálica. Segunda fase, quando Roma começa a conquistar a cidade, a ilha da Sicília. Nessa ilha, a região de Siracusa foi disputada com outro povo de Cartago, e aí a gente entra na segunda fase da expansão, que são as guerras púnicas. Essa guerra, gente, é uma guerra que, na verdade, está no plural, são guerras, porque acontecem três grandes momentos, não vou entrar em detalhes, mas percebam que a guerra leva aí mais de 100 anos, tá? Essas três guerras, e já dando um spoiler aí, Roma vence, tá? A vitória de Roma sobre os fenícios vai fazer com que não haja mais
grandes inimigos no mar Mediterrâneo. Roma se torna a cidade mais poderosa e começa um processo de expansão através do comércio pelo mar Mediterrâneo. Então Roma começa a fazer comércio em muitos lugares no mar Mediterrâneo sem um grande inimigo. Então o que começa a acontecer? Roma começa a ficar muito poderosa. Roma começa a conquistar cada vez mais territórios. Então, depois das guerras púnicas, o que você vai ter, gente? Todas essas regiões aqui que estão pintadas se tornam províncias romanas. Esse mapa é o auge do território romano. Então percebam, toda a Europa conquistada, todo o norte da África, até o Oriente Médio e a Mesopotâmia. Isso aqui que vocês estão vendo é o maior império do mundo antigo. Como Roma conseguiu ficar tão grande? Roma ficou muito grande porque não tinha mais inimigos no mar Mediterrâneo e ela começa a expandir o seu comércio. Então, galera, o que começa a acontecer? A gente vai ver mais na próxima aula, mas basicamente, quem que começa a ter muitas terras agora? Militares. Por quê? Porque os militares estão expandindo Roma. Então, como os militares têm muita terra, os militares viram patrícios. Se eles viram patrícios, eles viram senadores. Se eles viram senadores, eles participam da política. Você tem uma militarização da política. Ao mesmo tempo, muitos escravos entrando em Roma, porque Roma está dominando muitos territórios. E se tem muito escravo, os plebeus ficam sem trabalho. E eles saem das cidades conquistadas e vão para Roma em busca de trabalho, êxodo rural. Então a gente tem aí, galera, no fim da República, três questões importantes. Roma vence Cartago e se expande militarmente. Número 2, você tem um aumento do número de escravos. Esses escravos começam a trabalhar e deixar os plebeus sem trabalho. Os plebeus saem das cidades em outras províncias e vão para Roma em busca de trabalho. Então Roma está apinhada de gente sem trabalho. E número 3, a militarização da política. Os militares agora começam a virar nobres porque têm terra e começam a participar da política. Então o que a gente vai ver na próxima aula? O golpe militar que vai colocar os militares no poder, dando início ao que a gente vai chamar de Império Romano, os militares no poder. Queridos, muito obrigado, beijo no coração e até mais.